Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. E do nosso capítulo 10 hoje do Evangelho, vamos iniciar a nossa reflexão com uma página do livro Caminho, Verdade e Vida de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E numa passagem de Pedro diz: homens e anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. E dessa passagem nos diz Emmanuel: é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas contra as outras. A leviandade domina-lhes as conversações. A mesquinharia lhes corrompe as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas, em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que não lhes aceita as ideias, pelos companheiros que não se afinam com seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas nesse sentido têm por vezes secular duração. Entretanto, o homem que tem méritos está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho, e jamais pronunciando juízo condenatório diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentença acusatória contra ti diante de Deus. E no nosso Código de Lei Civil está escrito que liberdade de expressão é garantida pela lei. É um grande privilégio da nossa vida. Porém, saber que as palavras ferem e destroem é de fundamental importância e responsabilidade de todo cidadão. E é um cuidado que temos que ter. Maior responsabilidade ainda daqueles que têm o conhecimento das leis divinas, das leis de causa e efeito, ação e reação. Pois quando somos ignorantes no sentido de ignorar alguma coisa. Portanto, quando somos ignorantes e praticamos algum ato que não esteja de acordo com a lei, isso não quer dizer que não temos responsabilidade e que não tenhamos que reparar esse ato. Apenas temos atenuante para o ato praticado. Uma criança que pega uma caneta e escreve na parede, se ninguém lhe disse que ela não poderia escrever na parede, não é tão culpada quanto o adulto que comete o mesmo ato, pois a criança ignorava que estava errada, enquanto que o adulto sabe que está cometendo um erro. Assim somos nós, que conhecemos as leis. Quando as infringimos, somos mais culpados e devemos maiores reparação. Falamos de ser ignorantes quanto às leis de Deus, pois muitos dizem: como posso ser responsabilizado por infringir uma lei que não conheço,
que nunca ouvi falar? Então, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, na questão 621 do Livro dos Espíritos, pergunta à espiritualidade: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos espíritos: na consciência. E também, nesse mesmo livro, na questão 619, Deus deu a todos os homens os meios de conhecer essa lei? Sim, que todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Portanto, todo homem tem intimamente gravado na consciência as leis de Deus. Infelizmente, nem todos têm a capacidade de compreendê-las. E aqui, com o nosso texto, aqueles que estiveram conosco no domingo passado, que a nossa irmã Cris também nos trouxe, falando sobre o perdão, a história de uma criança que perguntou para o pai o que era a mágoa. Porque ela não entendia esse sentimento. Então a Cris nos contou uma história também, que o pai, colocando um lençol branco pendurado, e deu um saco de carvão para a criança, para que ela tirasse esse carvão no lençol. E após um tempo, a criança disse que já estava cansada. Aí o pai disse: e agora, o que você vê no lençol? Ah, está cheio de manchas pretas. Pois é, agora olhe para as tuas mãos. As mãos estavam inteiramente pretas. Então, a lição é que quando atiramos uma mágoa, um sentimento ruim às outras pessoas, elas podem ficar com alguns pontos, mas nós é que ficamos com nossas mãos inteiramente sujas. E também tem um pensamento budista que diz: quando se atira uma ofensa em alguém, é uma brasa viva, que pode queimar a pessoa ou não, mas em 100% dos casos, queima a mão de quem atira. E também há um ditado popular que diz: o homem é o lobo do homem. O homem é o maior inimigo do próprio homem. Há pessoas que têm aversão a insetos, baratas, ratos, cobras, aranhas, mas esses insetos e animais, se não forem agredidos, dificilmente saem do seu habitat natural para nos fazer mal. O homem, diferente disso, é o que mais faz mal à sua própria espécie. Não há animal algum que tenha o poder de nos fazer mais mal do que os semelhantes a nós. Não são raras as vezes que nós nos sentimos sob o jugo, sob a observação de alguém. Ou outras vezes, somos nós que subjugamos alguém. É bem verdade que há homens bons e justos que elevam, amigos que auxiliam e socorrem, mas normalmente estamos com dificuldade de ver de forma plena ao nosso redor e só enxergamos aqueles que tornam-se lobos dos próprios homens. Esses lobos que devoram, agridem, ofendem, fazem de tudo para diminuir e humilhar o outro. Reagem de todas as formas para manter-se como lobo da matilha. O alfa é o líder da matilha de lobos, que pode manter sua liderança sob a força física para dominar os demais. Sobre o nosso tema, como hoje não costumamos mais usar a força física nos meios em que vivemos, na nossa matilha, que meios costumamos empregar para sobressairmos, para sermos vistos?
A arma social que usamos hoje é a crítica. É a grande arma de que nos servimos para tentar rebaixar, derrotar o outro. Nós vivemos numa sociedade que costuma se expor muito. Através das redes sociais, todos sabem da vida íntima de todos. E com isso, sentem-se no direito, sentem uma necessidade de dar opinião sobre a maneira como o outro vive, independente de conhecer a fundo a verdade. O importante é falar, é comentar, é dar opinião, é criticar. Não importa se essa opinião, essa crítica vai magoar alguém. O importante é falar. Fala-se do que alguém fez, do que não fez e daquilo que deveria fazer, como se nós fôssemos juízes da verdade. Assim, serve-se o homem da crítica. Ele que deveria ser, na maioria das vezes, o apoio, o alento, o socorro mesmo para o irmão, não o é. E só pelo fato de estarmos vivendo encarnados nesse planeta, já mostra em que ponto de evolução estamos. Mostra que somos imperfeitos. Então, sendo assim, temos o direito de repreender as imperfeições do próximo? Certamente que não, nos diz o Evangelho, uma vez que cada um deve trabalhar para o progresso de todos, e principalmente daqueles que estão sob a nossa tutela, nossa responsabilidade. Podem ser eles nossos filhos, familiares, funcionários ou qualquer pessoa de nossas relações sociais. Mas sim, em alguns casos é necessário o fazer com moderação, com um fim útil, e não para denegrir, para ferir, pois nesses casos isso seria uma maldade. Pois nos diz o Evangelho, no primeiro caso, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis, e deve-se analisar principalmente se a censura que estamos direcionando ao outro não se aplica primeiramente a nós. Pois lembremos sempre de nossa mão. Quando apontamos um dedo em direção ao outro, todos os outros dedos estão direcionados a nós. E lembremos também da passagem do Evangelho que nos alerta. Antes de olharmos o argueiro que está no olho do próximo, tratemos antes de tirar a trave que está no nosso próprio olho. Portanto, se olharmos primeiro para as nossas atitudes, podemos ficar inibidos e assim termos mais cautela para comentar a vida alheia. E será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver, senão o bem por toda parte. Essa ilusão prejudicaria o progresso. Se minha intenção é identificar o mal, porque esse mal existe, e eu preciso me proteger contra ele, mas devo identificar, observar e direcionar da melhor maneira possível minhas atitudes para ajudar o outro, e não para denegrir e prejudicar. Nesse sentido, uma história minha particular. Há anos atrás, logo que tive conhecimento da doutrina espírita, conversando com um amigo psicólogo, falava sobre a preocupação com o julgamento. Achava que qualquer julgamento seria um pecado. Dizia-me ele que, na verdade, sempre é necessário julgarmos, mas como fala tão claro o Evangelho, não para condenar o outro, mas para nos preservar
para preservar nossa família da influência negativa de pessoas que não primam pelas boas atitudes e pelas boas ações. É necessário muitas vezes sermos exigentes na escolha daqueles que frequentam nossa casa, pois tem mais um ditado popular que diz: uma maçã podre pode estragar o cesto todo. Hoje é o dia dos pensamentos populares, mas sabe-se que, eu acho que depois de muito analisar, as pessoas que criam esses ditados nos dizem que realmente poucas palavras indicam atitudes muito coerentes com a vida. O problema maior que temos quando identificamos uma situação difícil é a fuga. Nós fugimos, tentamos fazer de conta que não existe problema, mas ele existe. E quanto mais tentamos fugir, nos esconder, mais o problema cresce. Se o mal existe, se o problema existe, então é preciso ver, é preciso enfrentar, é necessário estar com o coração cheio de amor para que nossos olhos vejam com compaixão toda a situação. Quantos de nós não têm na família problemas, um parente, um filho com problemas sérios? Às vezes, um defeito moral gravíssimo. E a gente vai deixando. Ah, pois ele é meu filho. E a gente vai deixando. E a gente vai escondendo. E o mal vai aumentando. E esse mal um dia vai aparecer, pois não existe nada entre o céu e a terra que um dia não venha à luz. Isso é uma afirmativa da espiritualidade. Se tudo vem a ser claro um dia, quanto antes tentarmos corrigir as imperfeições para que possamos minimizar todo o problema, para que essa dor seja mais suave, melhor, pois não tem como fugir da realidade. Pois também está no Evangelho que quando formos ao Pai, Ele nos pedirá conta das almas que colocou sob a nossa tutela, para que pudéssemos auxiliá-las a reencontrar o caminho do bem. E como nos afirmam os espíritos superiores, a lei é clara. Tudo um dia vem à luz. E principalmente nesse momento em que estamos vivendo a transição planetária. Vemos isso na família, na sociedade, no país. Tudo o que parecia estar escondido está vindo à tona. E há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Essa questão é muito delicada. E é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas, se pode causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhantes casos, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Aqui mais uma história particular. Na minha vida profissional, sou vendedora. E certo dia, anos atrás, estive na casa de uma cliente para conversar com ela e fazer o nosso acerto. Ela estava muito triste, chorosa mesmo, porque havia também tido um prejuízo com uma pessoa, pois ela também trabalhava com vendas para aumentar sua renda familiar. E eu até ver quem a pessoa que deu prejuízo a ela. Ela é uma pessoa muito discreta, muito humilde, não quis me falar. Acabei insistindo mesmo, porque eu disse a gente que está no ramo sempre deve se precaver. E depois de muita insistência, realmente, ela acabou me falando da pessoa que havia lhe dado um prejuízo.
E o mais interessante, que naquele mesmo dia, ao chegar em casa, a minha funcionária me disse que havia uma pessoa que estava ligando várias vezes, que queria muito falar comigo, que precisava de umas mercadorias, e você não poderia ter ido lá em casa naquele mesmo dia. Minha moça disse não, ela não tinha autorização sem a minha permissão. Aí logo que eu cheguei em casa, a pessoa ligou novamente, e eu quis saber quem havia indicado a minha pessoa a ela. Ela só falava que era uma amiga e não quis revelar a fonte da informação. Aí eu perguntei aonde ela morava. E como eu já sabia da história, como a minha amiga acabou revelando quem era a pessoa, eu disse como a espiritualidade trabalha também. Era a mesma pessoa que estava insistindo que queria algumas coisas. Então, se eu não soubesse, se aquela pessoa, a minha cliente, não estivesse me comentado quem seria, eu também seria lesada naquele dia. Então, esse é um caso típico de que é necessário tornar público a desonestidade de alguns. Não com a intenção de denegrir ou caluniar, mas justamente para preservar muitos. E para nos encerrarmos do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. A disciplina do pensamento e a reforma do caráter. O pensamento é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações. E com ele construímos dia a dia os edifícios grandiosos ou miseráveis de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com nossos pensamentos. Eles produzem formas, imagens que imprimem na matéria sutil, de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Segundo a ideia a que visa a chama interior, aviva-se ou obscurece-se. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. É a causa inicial da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Segundo o impulso dado, funda ou destrói as instituições como os impérios, os caráteres como as consciências. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele, suas obras se irradiam e se perpetuam através dos séculos. Que tenhamos sempre bons pensamentos pelo próximo e por nós mesmos, sem julgamentos, sem críticas, sem calúnias, praticando sempre o perdão para vivermos em paz e harmonia. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção.